Que a paz de Deus esteja com você, trazendo muitas bênçãos para o seu dia e para a sua semana. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos textos mais intensos e francamente enigmáticos da literatura antiga, que é o capítulo 24 do livro de Isaías. Pois é. É uma passagem tão poderosa que muitos estudiosos, acabaram apelidando de o Apocalipse de Isaías. Exatamente. E a nossa fonte principal para navegar por aqui vai ser a Bíblia de Estudo NAA, mais especificamente os comentários teológicos do John Wayne Martin. A nossa ideia aqui é tentar desvendar as camadas desse capítulo, que começa com um juízo devastador, mas termina de um jeito surpreendente com uma nota de esperança. Uma esperança radical, eu diria. Então, vamos lá. O capítulo já abre sem rodeios, com uma imagem de aniquilação total. Eis que o Senhor vai devastar o mundo e desolar a terra. É muito direto. E o que me chama a atenção logo de cara é a universalidade disso. O texto faz questão de dizer que o mesmo destino aguarda o povo e o sacerdote, o servo e o seu senhor. O comprador e o vendedor. Exato. Não tem status social, riqueza, nada que ofereça algum tipo de abrigo. É um nivelamento absoluto. E é crucial entender, como o Johnny Martin destaca no comentário dele, que isso não é apresentado como um desastre natural qualquer. Certo. É descrito como uma intervenção direta, proposital. A palavra terra, por exemplo, aparece 16 vezes nesse capítulo. Nossa, 16? É um jeito de martelar na nossa cabeça a escala global do evento, né? Não é sobre uma nação só, mas sobre o mundo todo, a estrutura social inteira. Ela é dissolvida. O que nos leva àquela pergunta central, né? Por quê? Uma ação tão drástica assim precisa de uma causa igualmente profunda. O que levou o mundo a esse ponto de ruptura? Então, o versículo 5 oferece o diagnóstico, diz assim: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Contaminada. Essa palavra é muito forte. É fortíssima. A terra em si está sofrendo por causa da gente, do comportamento humano. E o comentário do Martin aprofunda essa ideia da aliança eterna. Que não seria só aliança com Israel, imagino. Provavelmente não. O contexto global sugere algo mais fundamental. Talvez a aliança com Noé, que se aplicava a toda a humanidade, ou até a ordem moral que já vem com a criação, sabe? Entendi. O ponto principal é que a humanidade quebrou um pacto fundamental. Uma regra, digamos, cósmica de conduta. Essa ideia de quebrar uma aliança eterna é muito poderosa. Não é só sobre infringir regras, é como violar a própria estrutura da realidade, a relação entre o Criador e a criação. E a consequência, como o texto descreve, é um mundo que literalmente para de funcionar. E que descrição! É uma descrição poética e muito sombria. Dos versículos 7 a 13, a gente tem um retrato do fim de toda alegria humana. O vinho pranteia, cessou o som alegre dos tamborins. É o silêncio que vem depois de uma grande festa. Exato. E a cidade caótica é demolida. O Martin até sugere que essa cidade não é um lugar específico. É um símbolo. É símbolo de toda a civilização humana organizada em orgulho e rebelião contra Deus. É a Babilônia, é Roma, é qualquer sistema que promete segurança e felicidade, mas a parte do seu Criador. Então, o profeta está descrevendo o colapso não só da natureza, mas da cultura. Tudo que a gente usa para celebrar, para criar comunidade, para se distrair. Tudo silenciado. E a imagem final de que sobrarão só alguns, como no sacudir da oliveira. É de uma desolação quase total. Parece o fim de tudo. Mas, e é aqui que a narrativa vira de um jeito completamente inesperado. É uma das viradas mais dramáticas da profecia bíblica. No meio dessa ruína, desse silêncio todo, surge um som. Mas não é um lamento. É um cântico. É um cântico. Os versículos 14 a 16 descrevem um pequeno grupo de sobreviventes, o remanescente, que levantam a voz e cantam com alegria. E eles cantam de todos os cantos da terra, glorificando a Deus. Isso é, profundamente contraintuitivo. O mundo deles acabou de ser destruído, a civilização ruiu, e a reação deles é cantar.
O que dá a eles motivo para celebrar no meio do apocalipse. Não é só alívio por sobreviver, É muito mais profundo. E o comentário do Martin nos dá a chave para entender isso. A esperança deles não está nas circunstâncias, que são terríveis. Certo. A esperança deles está na perspectiva que eles têm. Eles não veem o julgamento como uma catástrofe sem sentido, eles veem como um ato de justiça divina. Ah, A canção deles é Glória ao Justo. Para eles, a devastação é, na verdade, uma purificação. É a remoção de um sistema corrupto para que algo novo e verdadeiro possa nascer. Eles cantam porque concordam com esse reset cósmico. nossa, que mudança radical de perspectiva. Vê a destruição como o pré-requisito para a restauração. Mas logo em seguida, o próprio profeta parece quebrar essa harmonia. Enquanto o remanescente canta, Isaías lamenta. Estou definhando. Ai de mim, os traidores estão traindo. Que contraste, né? Uma tensão incrível no texto. Por que ele não se junta ao coro? Essa é a honestidade psicológica do profeta. E o Martim destaca esse contraste como algo crucial. Enquanto o remanescente celebra a justiça futura, a justiça final de Deus. O Isaías está sentindo a dor do agora. Exatamente. Ele está profundamente enraizado na dor do presente. Ele vive no meio da traição. Ele vê a infidelidade ao redor dele. Ele sabe, intelectualmente, que o julgamento é justo, é necessário, mas o coração dele sente o peso, a angústia do processo. É o lamento de quem entende a santidade de Deus, mas também vê a realidade terrível do pecado. Sim, ele não é um observador distante, ele sente a dor do seu povo, mesmo sabendo que a cirurgia, digamos assim, é para o bem maior. Isso adiciona uma camada de humanidade muito real a essa visão cósmica. Ele não é um autômato. E essa dor parece se intensificar, porque a descrição do julgamento fica ainda mais gráfica. Sim, a seção seguinte, dos versículos 17 a 20, aumenta a intensidade. A linguagem é de uma armadilha impossível de escapar. Terror, cova e armadilha esperam por vocês. A ideia de que não há saída. Nenhuma. Se escapar do terror, cai na cova. Se sair da cova, fica preso na armadilha. E o impacto sobre o próprio planeta é cataclísmico. A Terra será totalmente quebrada. A metáfora final é que ela vai cambalear como um bêbado. A imagem de um planeta cambaleando como um bêbado é assustadora. Sugere que o próprio fundamento da criação foi abalado pelo peso do pecado. E depois dessa desintegração física, o texto foca nos verdadeiros alvos do julgamento. Não são só pessoas aleatórias, certo? Certo. Exato. Os versículos 21 e 22 são o ápice do julgamento e eles nos dizem quem são os principais responsáveis. O texto diz que naquele dia o Senhor castigará os exércitos celestiais nas alturas e os reis da terra na terra. Ok, vamos desempacotar isso. Exércitos celestiais e reis da terra. O que exatamente isso significa? O comentário do Martin nos dá uma visão crucial aqui. Os exércitos celestiais são, muito provavelmente, uma referência a forças espirituais do mal. O que o Novo Testamento chamaria de principados e potestades. Exatamente. Aqueles que influenciam e governam nos bastidores. E os reis da terra são os correspondentes humanos, os poderes políticos, as autoridades, os sistemas que governam em rebelião contra Deus. Entendi. O que é notável é que Deus está lidando com a raiz do problema, tanto na esfera espiritual quanto na temporal. Então é um julgamento sobre toda a estrutura de poder rebelde e o que acontece com eles. Eles são reunidos como prisioneiros numa masmorra. Serão trancados na prisão e depois de muitos dias serão castigados. Isso sugere um período de confinamento antes do juízo final. Uma neutralização completa. Sim. As forças que causaram tanto caos e dor são presas. Sua influência é cortada. A arquitetura do mal é, enfim, desmantelada. E aí a gente chega no final do capítulo. Passamos pela devastação, pelo cântico do remanescente, pelo lamento do profeta, pela prisão dos poderes, para onde tudo isso nos leva. O versículo final, o 23, parece uma explosão de luz depois de tanta escuridão. É o clímax. É para onde tudo estava apontando.
O texto diz: a lua ficará corada de vergonha, e o sol se envergonhará quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Esse é o ponto de virada de todo o capítulo. O julgamento não era o fim, mas o meio para um fim. Exatamente. Era a limpeza do terreno para a construção de algo novo e glorioso. E a imagem do sol e da lua se envergonhando é de uma beleza poética incrível. O que ela quer comunicar? Ela comunica a magnitude da glória do novo reinado de Deus. O sol e a lua, que são as maiores fontes de luz que a gente conhece, vão parecer pálidos, insignificantes em comparação com a glória manifesta do próprio Senhor. Nossa! O Martin conecta isso diretamente ao reinado messiânico de 1000 anos descrito em Apocalipse, com Jerusalém sendo o centro do governo de Deus na terra. A glória não vai ser mais algo distante ou velado. Será visível, presente, governando na pessoa do Messias, diante dos seus anciãos. É a restauração final da ordem divina. Onde o rei legítimo finalmente assume o trono, à vista de todos. É uma jornada em tanto. Começamos com um mundo sendo desfeito, com o silêncio da alegria, e terminamos com uma glória tão brilhante que ofusca o sol. Um arco que vai do juízo absoluto à esperança mais radiante. E essa é a grande mensagem encapsulada aqui, né? O julgamento não é um ato de raiva caprichosa. É a resposta necessária da justiça a um mundo corrompido. Mas o objetivo final da justiça divina neste texto não é a aniquilação. É a restauração. É a restauração. É preciso demolir a estrutura condenada para que o novo edifício glorioso e eterno possa ser erguido. Passamos por um capítulo denso e intenso, de uma desolação universal causada pela quebra da aliança, a uma purificação que, no fim, prepara o caminho para a glória final e o reinado de Deus. Sim, e isso nos deixa com uma questão importante para a reflexão. O capítulo descreve um julgamento que é, ao mesmo tempo, terrível e purificador, punitivo e restaurador. Como essa ideia antiga de um juízo final divino, que une destruição e renovação de forma tão intrínseca, redefine nosso entendimento sobre justiça, sobre responsabilidade e, em última análise, sobre a natureza da esperança no mundo de hoje. Uma pergunta profunda para a gente continuar a ponderar. Deus abençoe todos os ouvintes.